Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro de Salmos, de número 110, no versículo 4, que nos dizem o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados e amadas em Cristo Jesus, o versículo que lemos faz parte do Salmo 110, é o versículo 4 do Salmo 110. E o Salmo 110, em seus 7 versículos, vai falar a respeito do Messias, vai falar a respeito de Jesus. É um salmo de Davi e é um salmo que vai dizer a respeito de Jesus, o Messias. Olha, quantos anos antes de Jesus vir em sua primeira vinda a esta terra, quando Jesus aqui esteve no seu ministério terreno de 33 anos, muitos anos antes disto, Davi já dizia acerca do Messias que viria. Davi já profetizava acerca do Messias que viria. E aqui Davi vai dizer algo interessante, que o autor aos Hebreus vai também afirmar a mesma coisa. O autor aos Hebreus, na verdade, cremos e acreditamos, lendo Salmos, vai dizer a mesma coisa. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui vem falar do ofício sacerdotal de Cristo Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus, sabemos que o sacerdote eram aqueles separados da tribo de Levi, que ofereciam sacrifícios pelo povo de Israel. Quando Israel pecava, o pecador tinha que levar um animal até o sacerdote, que o imolava no lugar santo, não no Santo dos Santos, não, no lugar santo. O imolava no altar que havia no lugar santo. O ofertante, que é o pecador que levava o animal até o sacerdote, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal. Isto simbolizava, era um ato simbólico, dizendo que a transferência dos pecados do ofertante estavam sendo transferidos melhor dizendo, os pecados do ofertante estavam sendo transferidos para o animal que morria no lugar do ofertante. Mas aquele sacrifício era provisório, aquele sacrifício era temporal, aquele sacrifício tinha data e hora para terminar. Aquele sacrifício já estava perdendo a sua eficácia e a sua eficiência. Simples, é porque era só pecar que levava alguém, um animal, até o sacerdote, e era imolado o animal, e o pecado do ofertante era coberto e não extinguido, era coberto. Não havia mais arrependimento diante do povo, pelo povo, melhor dizendo, não havia mais coração contrito nem quebrantado. E Davi, ele vai reconhecer no Salmo de número 51, a partir do verso 16, sacrifício e oferta não quiseste. Ele vai dizer mais ainda, os sacrifícios que agradam a Deus são ao coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Aquele que disser que não tem pecado está mentindo, conforme o apóstolo do amor, o evangelista João, vai dizer na sua primeira carta: todavia, amados em Cristo Jesus, quando nós pecamos e arrependidos, olha aí a palavrinha, arrependido, coração contrito e quebrantado, pedimos perdão pelos nossos pecados. Jesus Cristo, o sacerdote real, Jesus Cristo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nos perdoa os pecados. E conforme a palavra do Senhor, vai dizer que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Todavia, continuamos pecadores, mas diferentes de muitos aí fora, porque nós pecamos, sim, certeza absoluta, mas somos pecadores arrependidos, porque temos o desejo, manifestamos o desejo de não mais viver em pecados, de sermos libertos do pecado e de viver uma vida sóbria, santa e justa diante de Deus. E aqui o interessante é que
é que o salmista vai dizer que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque os sacerdotes naquela época eram da ordem de Arão, eram da ordem arônica, e os sacerdotes da ordem de Arão, os levitas, morriam. Eles, como nasciam, como eu e você, também tinham dia da sua morte, mas Jesus Cristo não, a morte não o pôde deter, conforme o apóstolo Paulo vai afirmar na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 15, melhor dizendo, e versículo 55, aonde está, ó inferno, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu arguilhão? Aleluias! A morte não pôde deter o sacerdote eterno que reina para sempre, que é sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus Cristo, o Messias. Outra coisa muito interessante, os sacerdotes naquela época eram da ordem de Arão, e Arão era descendente de Abraão, e Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, que era rei de Salém. Ora, amados em Cristo Jesus, quando alguém paga dízimo a outrem, isto fala de inferioridade para superioridade. O dizimante, aquele que vai dizimar, nesta relação é o inferior. Aquele que receberá o dízimo é o superior. Os sacerdotes que recebiam dízimo estavam em uma posição superior àqueles que dizimavam. Todavia, os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, que eram descendentes de Abraão, certa feita, deu os dízimos a Melquisedeque. Então Melquisedeque era superior a Abraão, e Cristo, como sendo da ordem de Melquisedeque, sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, era superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. E o sumo sacerdote, quando oferecia sacrifícios, 3 sacrifícios anuais, eram oferecidos no dia da expiação, no dia 10 do mês Etanim. Ele oferecia 3 sacrifícios neste dia, no dia da expiação. Primeiro, por si próprio, pelos seus pecados, para que fossem cobertos os seus pecados. Segundo, pela sua família. E terceiro, por todo o povo de Israel. Todavia, Cristo Jesus, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não precisou oferecer sacrifício por si mesmo. A sua morte vicária na cruz do Calvário foi para extirpar, foi para extinguir, foi para remir o meu e o seu pecado, porque Cristo Jesus, enquanto entre nós aqui esteve, ele tinha a sua natureza humana, mas não pecou, e conservava também a sua natureza divina. Como o homem não pecou, não experimentou o pecado, por isto, o sacrifício de Jesus foi somente por nós, a igreja dele, comprada, lavada, remida pelo sangue dele, porque ele sem pecado viveu, e isto denota a superioridade do sacrifício de Cristo Jesus, segundo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia, que era diferente do sacrifício do sumo sacerdote, que oferecia em primeiro lugar sacrifício pelos seus pecados. Amados e amadas em Cristo Jesus, somos pecadores, sim. O salmista Davi vai afirmar no Salmo de número 51, em pecado fui formado, em pecado a minha mãe me concebeu, mas tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quando nascemos, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Todavia, pecado não entra nos céus. Pecado não herda céus. Mas nós que somos pecadores, enquanto este invólucro carnal, enquanto este corpo físico habitarmos, todavia, nós arrependemos-nos dos nossos pecados. Todavia, nós desejamos ser como ele é, aleluia, e temos certeza plena e absoluta, como ele venceu, a sua igreja vencerá, como ele é, um dia também nós seremos. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso, que ele disse o seguinte: salvo o melhor juízo aos crentes de Tessalônica,
pois tenho certeza que quando este meu tabernáculo terrestre se desfizer, tenho de Deus um edifício não feito por mãos humanas, eterna nos céus. Este invólucro carnal, esta carne, este corpo físico que nos veste, é suscetível a dores, a enfermidades, há tantos males, mas João, no livro de Apocalipse, ele vai afirmar e vai dizer que nos céus, para onde eu e você creio completamente nisto e profetizo de olhos abertos em nome de Jesus, para onde eu e você iremos os céus. É lugar de glória, é lugar, aleluia, do esplendor da glória de Deus. E ali não haverá mais morte, não haverá mais dor, nem sofrimento, não. Isto é para este corpo carnal, para este corpo físico, mas tenho certeza absoluta que num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, aquele que há de vir virá e levará para si, aleluia, uma igreja lavada, comprada, remida pelo sangue, pelo precioso sangue dele, Jesus Cristo, o Messias, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isto, amados e amadas em Cristo Jesus, o inimigo tem tentado fazer com que você venha a perder o foco, que é os céus, que é a salvação, com as lutas e os problemas. Não deixe as lutas, os problemas, as dificuldades, o deserto do dia a dia tentar roubar, minar a tua fé, a tua esperança guardada em Cristo Jesus, mas guarda o depósito em Cristo Jesus. O depósito é a salvação. O apóstolo Paulo vai afirmar em sua carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, salvo o melhor juízo. Na sua segunda carta vai dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não deixe que a tua fé e a tua esperança sejam minadas pela luta e pelo deserto, mas não, aquele que venceu a morte como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, te dá força para vencer. Vença em nome de Cristo Jesus. Tenha um dia abençoado em nome de Cristo Jesus e receba esta palavra de fé, ânimo e vigor nesta manhã em nome de Jesus.